Aleluia. João capítulo 11, 39 a 40. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, a irmã do morto: Senhor, já cheira mal, está fétido, porque já é de 4 dias, ele já morreu há 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: eu já te disse, se creres, verás a glória de Deus. Eu não já te disse, se creres, verás a glória de Deus? Vamos orar. Deus maravilhoso, a tua palavra está lida e vai ser exposta. E nós estamos aqui para sermos instrumentos do Senhor na pregação da tua palavra. Espírito Santo de Deus, és bem-vindo ao nosso coração, à nossa vida. Abra o entendimento dos irmãos, das irmãs, dos jovens. Abra, Senhor Deus, sobretudo o meu entendimento, para que essa palavra seja proveitosa, traga edificação e traga mudança de vida. Ora em nome de Jesus. Amém. Irmãos e irmãs, eu não vou me prender a João capítulo 11, a leitura que nós fizemos. Nessa pregação só me interessa esta expressão: se creres, verás a glória de Deus. E eu quero pegar o texto de Lucas capítulo 16, há muitos textos que falam dos religiosos, os fariseus, saduceus, zelotas, escribas, esse punhado de gente aí. Então no capítulo 16 de Lucas, o texto vai falar mais dos saduceus. E a gente precisa conhecer mais esse povo. Para o apóstolo João, esse escritor do texto que a gente leu, ele registra as palavras de Jesus, do próprio João, chamando estes religiosos de uma raça de cobras, ou raça de víboras, passivos da ira de Deus. Está no capítulo 3, no verso 7. Mas eles não se envolviam só com a religiosidade. Eles se envolviam com política, com partido político. E o partido deles dominava naqueles dias. Eles eram aristocratas ou muito ricos. Era um pessoal dominante. E dessa maneira eles faziam a regra do jogo. Agora com a Lava Jato a gente viu muitos desses que faziam a regra do jogo e que ainda faz. Nós conhecemos muito bem o perfil destes políticos dentro da realidade do nosso próprio país. Eles intrometiam em tudo. Nas questões religiosas daqueles dias, nas questões políticas, em todos os níveis, mas eles tinham uma outra marca dentro da religiosidade descrita pelo apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 15. Eles não criam na ressurreição dos mortos. Os fariseus e os saduceus, eles
tinham muitas divergências. Enquanto os fariseus acreditavam na ressurreição dos mortos, os saduceus não acreditavam na ressurreição dos mortos. O que leva o apóstolo a registrar: se não existir a ressurreição dos mortos, então os nossos irmãos que já morreram pereceram. Se não existisse ressurreição dos mortos, não tinha sentido a nossa pregação, não tinha sentido a nossa fé, e nós estávamos caminhando para a condenação. E ele disse: a nossa esperança, como vocês dizem, afirmam, se limitasse apenas a esta vida, nós seríamos os mais infelizes de todos os homens. E quando Jesus Cristo ressuscitou, que destruiu o arquirrival chamado morte, o apóstolo Paulo dá um brado: onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está a morte, a tua vitória, pregada pelos saduceus? Tragada foi a morte, engolida sem ser mastigada. Tragada foi a morte pela vitória. Graças a Deus que Ele nos dá a vitória em Cristo Jesus. E o que é melhor, com a ressurreição de Jesus, a nossa ressurreição, ela ficou garantida. Amém? Esses caras não criam na existência dos anjos, eles não criam na imortalidade da alma, eles procuravam praticar a lei do levirato. Você quer entender o que é a lei do levirato? Está em Deuteronômio capítulo 25. E eles faziam isso usando a lei do levirato para justificarem as suas doutrinas. Quando Jesus, ele diz: errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus, o que há nesse texto é o verbo grego plenal, que significa ser enganado. Quando você é enganado, é exatamente por falta de conhecimento da palavra de Deus, exatamente por falta de ter na sua vida o poder de Deus. E a ideia, irmãos e irmãs, ela é tríplice: enganação, ignorância, incredulidade. E apesar dos protestos, incredulidades e mais coisas, Deus tem se manifestado através de toda a história da humanidade, através de todas as gerações, com o seu poder e com a sua graça. Você pode dizer amém? E aí entra o nosso texto: se você crer, você verá a glória de Deus. Diga para quem está do seu lado: se você crer, você verá a glória de Deus. Não importa o que as pessoas dizem, não importa as barbúrias que eles falam, o importante é que os milagres existem. O importante é que Deus faz, que Deus realiza, que Deus provoca algo inexplicativo na vida das pessoas pelo seu poder e pela sua graça. Se você crer, você vai ver a glória de Deus. Mas Deus, tudo bem, mas ele já está morto há 4 dias, ele já está fedido. Foi nesse contexto do impossível
para nós, que Jesus disse: se você crer, você verá a glória de Deus. E vocês sabem que o Lázaro ressuscitou. Muito bem, amados. Com isso, nós vamos trabalhar alguns acontecimentos que vão contestar a incredulidade destes religiosos, bem como de outros religiosos, porque eles não param de existir. O religioso, ele é um viciado. Ele decora algumas coisas, ele faz algumas coisas por fazer, mas ele não tem intimidade com Deus. Diante da primeira situação adversa, a casa cai. Então nós vamos ver aqui 4 gerações. Faz assim comigo. Diga assim: nós vamos ver agora 4 gerações que experimentaram o poder de Deus. A primeira geração é chamada de geração criança. As crianças estão para lá, né? São poucos que estão aqui. Mas nós vamos ver primeiro a geração criança. Há poucos dias, eu mandei um texto para alguém que, dentro da sua religiosidade, do dizer que todo caminho leva a Deus, que toda religião é boa e assim por diante, eu mandei esse texto. Paulo, escrevendo aos Gálatas, disse assim: eu fico admirado de que vocês estejam passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para um outro evangelho, o qual não é outro senão um evangelho que perturba e que perverte o evangelho de Jesus Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, só para isso, vos pregue evangelho, o evangelho que vai além do evangelho que nós temos pregado para vocês, seja amaldiçoado. Assim, como já dissemos e agora nós repetimos, se alguém vos prega um evangelho além do que vocês aprenderam, sejam amaldiçoados. Não obtive resposta. Talvez a resposta foi ficar ainda mais longe do caminho de Deus, e a gente vai ver o que vai acontecer. Então a primeira geração é a geração criança. Abra a sua Bíblia em Lucas, nós vamos fazer algumas leituras aqui em Lucas. Lucas capítulo número 8, 40 e 42. Ao regressar Jesus, a multidão, deixa eu ver, o recebeu com alegria, porque todos estavam esperando por ele. Mas veio um homem chamado Jairo, vai descrever quem era ele, chefe da sinagoga, não era um qualquer, e prostrando-se aos pés de Jesus, lhe rogou, lhe suplicou, que chegasse até a sua casa, pois tinha uma filha única. Digam comigo, filha única. Tinha 12 anos e ela estava à morte. Tinha 12 anos e ela estava à morte. Geração criança.
vai um pouquinho para frente. Desse interregno aí surgiu uma outra situação. Aí vamos lá para o versículo 49. Falava ele ainda, quando veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga, dizendo: tua filha já está morta, tua filha morreu. Então, não incomodes mais o mestre. Mas Jesus, ouvindo isso, lhe disse: não temas, crê somente, e ela será salva, ela viverá. Tendo chegado à casa, a ninguém permitiu que entrasse com ele, senão Pedro, João e Tiago, ou Pedro, Tiago e João. E bem assim o pai e a mãe da menina. Ele não permitiu que ladrões de unção entrasse ali, incrédulo, entrasse ali um Tomé da vida e atrapalhasse o milagre. E todos choravam e pranteavam. E Jesus disse: não choreis, ela não está morta, ela está dormindo. Jesus é diferente de todos, viu? Riam-se dele, zombavam dele, porque sabiam que a menina estava morta. Entretanto, Jesus tomou a menina pela mão e disse em voz alta: você vai para Marcos. Você não precisa, eu só estou citando. Lá no capítulo 5, Jesus disse: Talita cumi, que quer dizer: menina, levanta-te. Voltou-lhe o espírito, e ela imediatamente se levantou. E ele mandou que lhe dessem comida. Seus pais ficaram maravilhados, mas ele lhes advertiu que não saísse contando para ninguém. Coisas de Jesus. Então, uma menina de 12 anos morreu. O tumulto, aqueles que diziam que não tinha mais jeito, era grande. E Jesus tranquiliza a família dizendo: fique tranquilo, creia, ela não morreu, ela está dormindo. Isso foi na vida dos pais um bálsamo de Gileade, para aplacar, minimizar toda a dor que aqueles pais estavam sentindo. Vamos para uma segunda geração. Se você crer, você verá a glória de Deus. A segunda geração é a geração de jovens. A geração de jovens. No capítulo número 7, versículo 11, diz assim: em dia subsequente, ou no outro dia, dirigia-se Jesus para uma cidade chamada Naim, e iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Muita gente, multidão já é muita gente, numerosa então. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro ou féretro do filho único, diga comigo, único, de uma viúva. E grande multidão da cidade ia com ela, um jovem que morreu. Vendo-a, o Senhor se compadeceu, teve misericórdia dela, ele disse: não chores. Ele está gritando, ele não está falando normal. Não chores, ele está gritando para a multidão ouvir. Chegando-se, tocou o esquife
E parando os que o conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Jovem, eu estou te mandando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar. E Jesus o restituiu para a sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós. Deus visitou o seu povo. Todos ficaram possuídos de temor, não é tremor não, temor. O temor do Senhor é o começo da sabedoria. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: se fosse tremor, saia correndo e desmaiava. Grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. Se você crer, você verá a glória de Deus. Deixa os religiosos para lá, deixa os incrédulos para lá, deixa os bem-intencionados ou mal-intencionados para lá. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Deixa o perverso o seu caminho, deixa o iníquo os seus pensamentos, volte-se para Deus, porque Ele é rico no perdão. Falam comigo: eita Deus maravilhoso. E dê um aplauso para Ele. Belisca quem está do seu lado, devagar. E diz: se você crer, você verá a glória de Deus. Fala assim: fique ligado, Deus quer falar com você. Vamos para a terceira geração. A geração adulta. Geração adulta, os mais velhos. Vamos pegar Lucas capítulo 8, versículo 26. 8, 26. Então, rumaram, esquece isso. Então, se dirigiram para a terra dos Gerazenos, fronteira da Galileia. Logo ao desembarcar, veio da cidade ao seu encontro um homem possesso de demônios que eram milhares, viu? Havia muito, não se vestia, nem habitava em casa alguma, porém vivia nos sepulcros, ele morava no cemitério. E quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo em grande voz, em alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Altíssimo? Rogo-te, peço-te, que não me atormentes. Assim tem que ser o crente, viu? Como Jesus, atormentar os demônios. Amém? Porque Jesus ordenara ao espírito imundo que saísse do homem, pois muitas vezes se apoderara dele. E embora procurassem conservá-lo preso com cadeias e grilhões, tudo despedaçava e era impelido pelo demônio para o deserto. Quem já viu alguém com a caça de demônio sabe do que eu estou falando. Ele quebra tudo que está por perto. Tem uma força terrível. Rogavam-lhe que não o mandasse sair para o abismo. Não, melhor. Aí Jesus perguntou: qual é o teu nome? Respondeu-lhe: Legião,
porque tinha entrado nele muitos demônios. Tinha entrado nele muitos demônios. Rogava-lhe que não os mandasse sair para o abismo. É o segundo pedido do demônio. Ora, andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. Se tivesse ovelha, entraria nas ovelhas. Se tivesse vaca, entraria nas vacas. Mas ali era uma criação de porcos. Tá? Rogaram-lhe que lhes permitisse entrar naqueles porcos. E Jesus o permitiu. Tendo os demônios saído do homem, entraram nos porcos. E a manada precipitou-se de despenhadeira abaixo para dentro do lago e se afogou. Os porcos endoidaram. Os porqueiros, vendo o que aconteceram, fugiram e foram anunciá-lo na cidade e pelos campos. E ali começa um motim contra Jesus. E por causa dos religiosos, Jesus foi expulso da cidade. Aqui, tratava-se de um adulto. Vamos para a quarta geração. A geração dos mais experientes. Eu acho um absurdo falar a geração da melhor idade. Você acha que eu com 66, se eu pudesse escolher, eu não queria 18? Melhor idade, conversa fiada. Tá? Dos mais experientes. Dos mais velhos. Aí nós vamos para Lucas capítulo 13, versículo 10. Lucas capítulo 13, versículo 10 ao 17. Ora, ensinava Jesus no sábado. Isso era uma morte para os religiosos. Numa das sinagogas. E veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade. Digam comigo, espírito de enfermidade. Havia já 18 anos. Andava ela encurvada. E ela não podia se endireitar. Ela estava encurvada. Vendo a Jesus, chamou-a e disse: mulher, você está livre da tua enfermidade. E impondo-lhe as mãos, imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. Ao chefe da sinagoga, enquanto Jairo se converte, o outro chefe, indignado de ver que Jesus curava no sábado, disse à multidão, ele citou a multidão: 6 dias há em que se deve trabalhar, vinde depois desses dias para serdes curados, e não no sábado. Disse, porém, o Senhor: hipócritas, raça de víbora, cada um de vós não desprende da manjedoura no sábado o seu boi, o seu jumento, para dar água para ele? Por que motivo não se devia livrar deste cativeiro, desta doença, em dia de sábado, esta filha de Abraão? A quem Satanás, enfermidade é coisa do demônio, a quem Satanás trazia presa, fazia 18 anos, enfermidade não é coisa de Deus. Tendo ele dito essas palavras, todos os seus adversários se envergonharam. Entretanto,
o povo se alegrava por todos os gloriosos feitos que Jesus realizava. Nós vimos então a primeira geração criança, depois nós vimos a geração jovem, depois nós vimos a geração adulta, e por último nós vimos a geração dos mais experientes, dos idosos. Nós vamos fazer algumas considerações e eu as julgo como importantes pelo valor das coisas, da própria expressão da palavra. A filha de Jairo era a filha única. Isso dói mais. Eu não me esqueço das duas irmãzinhas de Amambai. Eu estou tentando lembrar o nome da outra, mas uma era Roberta. Elas lutavam com os pais para levá-los para a igreja. E os pais sempre criaram dificuldades para elas irem à igreja, e elas eram firmes na igreja. Uma cantava no louvor e a outra trabalhava no projetor, no data show. Renata e Roberta. E surgiu um show gospel em Campo Grande, de um cantor que eu não me lembro agora, famoso dos Estados Unidos. Pegaram o Templa, famoso na época. Estava o Wilson, estava a Renata, a Roberta e a Elaine. E foram. Terminado o show, vieram embora. E no caminho, em alta velocidade, um pneu era recalchutado e soltou a capa. E o carro voou e mergulhou dentro de um açude, ali perto de Anhanduí. Pode ver, quando você vai para Campo Grande, o lago está à esquerda. E o carro ficou. O Wilson morreu, o motorista. A Renata e a Roberta morreram. E a Eliane ficou com a água pelo gargalo, gritando, batendo, até que os motoristas, os caminhoneiros chegaram, quebraram o vidro do carro e conseguiram salvar a Elaine, que está lá em Amambai para testemunhar. Amambai ficou em luto, foi terrível. A nossa igreja foi terrível. Resultado: hoje o pai é presbítero da nossa igreja e a mãe é diaconisa da igreja. Eu lamento dizer para vocês que quem não vem pelo amor pode vir pela dor. E eles testemunham isso. Precisou das nossas filhas, como fez Jesus, morrer para nós sermos salvos. Amém? Glória a Deus. A filha de Jairo era única, a Roberta e a Renata eram filhas únicas. E eles ficaram sem ninguém para continuar a geração, já que a mãe não tinha condição de mais dar filhos. A filha de Jairo era única. O filho da viúva de Naim, viúva, era único. Era o que ia crescer, ficar adulto e sustentar a mãe. O filho da viúva de Naim era único. Aquele jovem estava possuído de espíritos imundos,
De tanto aprontar, perdeu tudo, perdeu a dignidade, perdeu o respeito, perdeu o apoio da família. Ele andava nu e optou por morar no cemitério. O que eu quero dizer para vocês, igreja, é que a dor, ela não pergunta a idade. Ela invade todas as gerações. Ela não respeita as camadas sociais. Ela entra na casa do pobre num casebre ou debaixo de uma lona preta. Mas ela entra também numa mansão dos ricos e leva os seus entes queridos. É o adolescente que de repente virou aborrecente, ele passa a ter crise de identidade, ele passa a desobedecer aos pais, e num determinado momento o pior acontece. Por quê? Ele foi dar uma fungada na cocaína, cheirou demais e morreu de overdose. Às vezes pegou o carro do pai, sem permissão, desapareceu, acelerou, bum, morreu. E os pais sofrem muito. E assim muitos sonhos já se foram. As estatísticas mostram que o maior número de mortes por assassinatos e por outras coisas, acidente de carros, drogas, está entre jovens de 18 a 30 anos de idade. Antigamente, quando eu era mais jovem... Ei, tá rindo o quê? Quando eu era mais jovem, era a roleta russa que inventaram. Pegava um revólver, não tinha aquelas pistolas naquela época, só revólver mesmo, colocava 6 balas, tirava todas as balas, deixava só uma. E aí entrava na fila, na cabeça, ia rodando. A hora que chegava naquela bala, aquele morria. Ele foi sorteado para morrer. Depois, foram inventando outras coisas. Há pouco tempo surgiu Pokémon, matou um monte de jovem. Agora surgiu a tal da baleia azul, que está mais para vermelho do que para azul, ensinando a se cortar e matando tantos jovens. Agora inventaram o tal de Dreadshot ou Kamikaze, que é sair na contramão. O que eles fazem? Eles pegam o carro, jogam na pista ao contrário, coloca toda a velocidade que o carro que pode alcançar, até encontrar um outro carro que está vindo. Bate e morre todo mundo. Abram aspas, como herói ou como heroína, fecha aspa. O texto diz que, às vezes, é o adulto que não dorme à noite, que geme, que bate, que reclama. É a preocupação, é o medo, é a fadiga, é o desemprego. Assim entra Deus. Não há limites para o agir de Deus. Não há idade para o agir de Deus. Deus é muito mais poderoso para fazer do que pedimos, do que pensamos, pelo poder dele que atua através de nós. Ele é muito mais do que nós imaginamos. Os pais, os familiares ouviam: não incomodes o mestre, ela já está morta.
E Jesus dizia: creia, ela está dormindo. Aleluias, glória a Deus. A palavra final, queridos, é sempre a de Deus. Diga para quem está do seu lado: a palavra final é sempre a de Deus. Você vai fazer um exame e o médico fala: você está com um motor aqui, desculpa, você está com um tumor aqui, tumor. Nós vamos fazer os exames, mas pode ser um câncer, você já sai dali canceroso. Você já recebeu aquela mensagem, já se apropriou dela e já começa a entender que você tem aquilo. Eu já falei essa experiência, eu vou dizer de novo. Um dia eu cheguei com o Raimson na casa da diaconisa Iraci. Ela tinha acabado de fazer uma sessão de quimioterapia. Isso já tem anos. E ela estava muito ruim, mandou chamar os familiares para se despedir dela porque ela estava morrendo. Eu cheguei lá e falei: minha irmã, você quer morrer? Então, pastor, quer morrer ou não quer morrer? Não, não quer não. Então diga para Deus que você não quer morrer. Diga para Deus que você tem longevidade de vida. Diga para Deus que você vai lutar contra isso em nome de Jesus. Tem anos. Ela foi mandada para casa para morrer dentro de um mês. Está aí, judiada pelas quimioterapias, pelas sessões de quimioterapias, mas ela está há anos aqui no nosso meio e até já está trazendo o marido para a igreja. Glória a Deus. No jovem filho da viúva, um momento de consternação, de respeito, de silêncio, de gemido, de despedida, Jesus interrompe o enterro e ressuscita aquele morto. O homem gadareno, ele o buscou no cemitério. Era um maluco. Agora o texto na sua sequência diz que ele estava sentado em sã consciência. O texto diz que ele voltou para a família. O texto diz que ele retornou para a vida. Esse é o Jesus dos crentes. Plenal. Nunca mais. Não seja enganado pela incredulidade. O erro é por falta de conhecimento da palavra de Deus. O erro é por falta de intimidade com Deus. O erro é por não experimentar o poder absoluto de Deus na sua vida. Meu irmão, para o diabo você tem que ser carne de pescoço, duro de roer. Aquela mulher idosa, encurvada, 18 anos, dói aqui, dói ali, dói acolá, não conseguia sequer olhar para cima. Jesus olhou para baixo e ela se endireitou. Sabe, meu irmão, sabe, minha irmã, você que entrou aqui arrebentado, cheio de problemas, cheio de dor, cheio de conflitos, cheio de desencontros, cheio de desesperança, incrédulo por tantas coisas, você veio aqui como se fosse o grito final. Jesus está olhando para você e Ele está bradando: Talita cumi. Se levante. Deus vai agir na tua vida. E Deus vai mudar a sua vida.
eu te ordeno, levanta. Deus não fala com gente deitada. Quando ele quis falar para o profeta, ele falou: fique em pé, se levante, e eu vou falar com você. Deus não quer você de cabeça baixa, cabisbaixo. Deus não quer você acabrunhado, triste, arrebentado. Deus quer que você erga a cabeça, que você olhe para os céus, que você creia que Deus pode fazer um milagre na sua vida nesta noite. Uhul! Cadê os jovens? Eita Deus! Fique de pé aí, aplaudam de pé, pule, grite, clame, faça um barulhão aí. Eita Deus maravilhoso! Pode sentar. Jesus, ele chega para o jovem que está caído, perdido, estonteado por coisas ruins, provenientes de decisões erradas. Ele brada: jovem, põe-te em pé, seja liberto, perdoado, curado agora. Jesus olha para o adulto e diz: você está livre, ergue a cabeça, você pode agora, você é filho de Abraão. Olhe para cima e conte as estrelas, se você puder, porque assim vai ser a sua descendência. Preste atenção, amados e amadas. O milagre não faz seres esquisitos. O milagre não faz seres esquisitos. O capítulo 8 de Lucas, versículo 55, fala que a filha única de Jairo levantou-se e comeu. Lucas capítulo 7, verso 15, diz que o filho único da viúva de Naim sentou-se e começou a falar. Lucas capítulo 8, versículo 35, diz que o povo saiu correndo para ver aquele moço de Gadara, e ele estava vestido em perfeito juízo, sentado aos pés de Jesus, aleluia. Lucas capítulo 13, verso 13, Jesus impõe as mãos sobre aquela idosa, e ela se endireitou e dava glórias a Deus. O profeta diz que os velhos terão as suas forças renovadas, que os velhos correrão e não se cansarão, que eles voarão como águias, e na sua velhice ainda dá frutos. Agora preste muita atenção, queridos e queridas. O milagre incomodava os religiosos de então. O milagre continua incomodando os religiosos de hoje. Se você se dispuser a ouvir a palavra do Senhor, a crer no que Deus pode fazer na sua vida, o milagre vai acontecer.